Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse canal. Me chamo Virgínia e mais uma vez estamos aqui para fazer a leitura de um capítulo de Isaías. Se você não viu ainda os outros vídeos, nós temos aí alguns vídeos no canal. Nós começamos a fazer essa leitura no dia 1º de junho e nós vamos dar seguimento aí o mês inteiro. Então, minha amiga, meu amigo, vem comigo abrir o capítulo 6 do livro de Isaías. Isaías é escolhido e consagrado profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus, ele é poderoso, ele é soberano. E ele tem toda a autoridade para fazer o que ele quiser. Ele age na nossa vida da maneira que nós permitimos, mas ele tem poder para chegar e fazer o que ele quiser. Mas ele não faz, sabe por quê? Porque ele respeita. Ele nos respeita. Aquilo que Deus ele faz por nós, o maior de tudo, além da salvação e nos entregar o Espírito Santo, que é a presença dele, é nos dar o livre-arbítrio. Deus respeita a nossa vontade. Por mais que muitas vezes a nossa vontade é totalmente contrária à vontade dele, ele respeita a nossa vontade. Ele tem poder para chegar na sua vida e fazer o que ele quiser. Ele tem poder para te usar ou não quiser usar, ele não usa. Mas ele tem poder para fazer isso. Deus usou uma jumenta, não foi? Então, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Mas ele não faz. Ah, mas porque ele é ruim? Não. Ele respeita as nossas escolhas. A nossa vontade, ela é soberana. Você sabia disso? Se tem um mal agindo na sua vida, o diabo não. O diabo, ele não respeita. O diabo não respeita a nossa vontade. O diabo sai entrando. Abriu uma porta para o diabo, uma brecha para ele entrar, ele vai entrar. E ele vai arrasar com a sua vida. Mas a partir do momento em que você se revolta e você usa o seu poder, sua autoridade, a sua soberania, porque nós somos soberanos quanto à nossa vontade. Se você usa a sua autoridade para mandar o diabo sair da sua vida, ele vai sair. Nós não mandamos em Deus, entenda. Você pede a Deus que ele desça sobre a sua vida e quando você anda direitinho, de acordo com a vontade dele, ele vai entrar na sua vida. Você pede e você faz o que é correto. Porque Deus também não vai, ela me mandou vir, eu venho. Não, não é assim. Ah, mas eu peço tanto a Deus, eu peço tanto que ele desça sobre a minha vida, mas o que você tem feito? Ou o que você tem deixado de fazer? O que você tem guardado dentro de você que você precisa tirar? Porque a mudança começa aqui, gente. Eu sempre falo isso. A mudança começa dentro da gente. A mudança começa no nosso interior. Começa primeiramente com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Depois vem com o que a gente guarda, com o que a gente tira ou com o que a gente deixa dentro da gente. Tudo começa por aí. É aqui dentro que começa a mudança, não é fora. Entende? Então Deus ele vai respeitar as suas escolhas. O diabo não. O diabo ele é obrigado a sair quando você se revolta e manda ele sair. Entendeu? E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Deus já tinha escolhido ele. Deus já tinha escolhido ele para fazer a obra dele. Ele se sentiu incapaz, impuro. Não, como é que eu vou falar o que sai da minha boca? Não é suficiente, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Só que Deus não pergunta se você é capaz. Você tem ou não capacidade, Ele sabe. E é por isso que Ele escolhe. Porque Ele capacita você. Não é você que é capaz ou deixa de ser. É Ele que escolhe você. Eu já falei isso lá
em outro vídeo, dá uma olhadinha lá, você vai entender. É Deus que escolhe e Ele te dá a capacidade. Aqui você vai entender isso. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada do teu pecado. Ou seja, aquilo que você dizia que era impuro dentro de você, na sua boca, foi tirado. Foi tirado porque Deus quer te usar. Deus queria usar aquele homem. E aquele homem falou assim, eu não sou capaz de fazer isso. Meus lábios são impuros. Calma aí que eu vou resolver isso. Deus falou, foi rápido. Calma aí que eu vou resolver isso. Foi lá e botou uma brasa viva na boca dele. E da boca dele nunca mais teve a incapacidade, a impureza. Deus pôde usar aquela boca. Deus tirou a impureza, lógico, porque não tem como você ser usado por Deus sendo impuro. Não tem como você ser usado por Deus trazendo uma coisa ruim dentro de você, na sua vida. Aquela pessoa que tem uma impureza na vida dela, sinto muito, ela não vai ser usada por Deus. Ou ela está sendo enganada ou ela está enganando alguém. Ou ela está sendo enganada e enganando, ou ela está somente enganando alguém, né? E com a brasa tocou a minha boca. No versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse eis-me aqui, envia-me a mim. Ali ele viu que Deus era com ele, que Deus ia usar ele. Na mesma hora ele foi lá e falou, tá bom, pode me enviar, eu tô disponível. Eu estou disponível, estou disposto, estou disponível. Pode contar comigo, pode me usar. Porque ele viu que Deus já tinha mudado a dificuldade dele, a limitação dele, a impureza dele. Deus já tinha colocado a capacidade, a condição a ele. Deus já tinha dado a ele a condição. Então ele não precisava contar com ele. Ele podia contar com Deus. Deus ia usar ele, assim Deus vai usar você. Deus vai poder usar você. Mas você tem que ter essa certeza, essa firmeza dentro de você. Quando o Espírito Santo desce sobre a nossa vida, a gente tem a certeza, o Espírito testifica com o Espírito. Você é de Deus. Você é de Deus. Mas primeiro Deus tem que colocar dentro de você essa brasa viva. Essa força, essa capacidade, essa condição. Não é você. Nós somos um instrumento de Deus. Nós somos um vaso, um mensageiro de Deus. O que é muito importante. Porque Deus precisa de nós para poder levar a palavra dele, fazer a obra dele nesse mundo. Deus quer contar com a gente, mas a gente precisa estar disponível e à disposição e reconhecer que nós somos impuros, que nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos nos purificar em Deus para que Deus possa contar e usar a gente. Você quer ser usado por Deus? De fato, você quer que Deus te use? Então tira a impureza de dentro de você. Tira tudo aquilo que te leva a errar, tudo aquilo que te leva a pecar. Tira de dentro de você aquilo que tá te matando, que tá te levando para longe de Deus. E começa a confiar em Deus. Começa a confiar que Deus vai usar você em todos os lugares, aonde você for, você estiver numa fila de banco e alguém estiver ali precisando de você, você vai abrir a tua boca e vai deixar Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, que Deus ele quer. Envia-me a mim. Diga isso para Deus e ele vai te enviar. Tem muita gente precisando. Tem muita gente longe de Deus, tem muita gente querendo ouvir a sua voz. Abra a boca, estenda a sua mão, faça a vontade de Deus, desfaça a obra do diabo nessa terra, porque o diabo está solto, está destruindo pessoas. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Deus quer usar a sua boca para falar, para levar a palavra de Deus a multidões, porque as pessoas elas estão cegas espiritualmente. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada.
e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Porém ainda é a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Muitas pessoas estão precisando ouvir a voz de Deus. Seja a voz de Deus aqui nessa terra e Deus vai te abençoar e vai te usar, tá ok? Um grande beijo para você, fica com Deus, até a próxima. E compartilhe esse vídeo e deixe seu like aqui, tá ok? Tchau, tchau!